Senhores Alex, aí um certo esclarecimento, né, de que muitas vezes sim, as pessoas podem acabar tendo uma ideia um pouco ruim sobre a questão da igreja evangélica, no sentido de que, poxa, se eu estou falando aqui que as igrejas evangélicas cometem tantos erros, né, mas aí que está justamente uma dívida, não uma dívida, não é nem dívida nem dúvida, é uma divergência mesmo contra as lideranças, porque muitas vezes são permitidas lideranças dentro das igrejas evangélicas, na verdade representam sinagoga de Satanás ou outros interesses. Então, apenas, ou mesmo até que as pessoas sejam alguns bem intencionados, mas eventualmente também cometem erros. Então, é só isso que nós estamos corrigindo. Talvez a ideia seja justamente eu falar aqui a verdade para dar a impressão que os evangélicos são ruins e as pessoas se afastam da igreja. Então, eu só estou sendo usado para afastar as pessoas. Não, mas como eu já falei, não é essa a ideia. Podem continuar indo na igreja. Tem coisas boas feitas lá dentro, mas eventualmente a grande questão é o problema da liderança. E a liderança eventualmente comete erros propositais para que essa pessoa no final vai querer criticar e no final vai afastar pessoas da igreja, né? Mas talvez, porque muitas pessoas exatamente talvez não devam a igreja justamente porque elas vão encontrar ou testes ou muitas mentiras lá dentro. E da mesma forma, outras pessoas podem ir na igreja de repente para lutar contra as lideranças. Eu já fiz isso até, de certa forma, exaustivamente, até no próprio canal faço. Mas é apenas para esclarecer que justamente a questão de que, na verdade, sim, quero que as pessoas vão à igreja, mas cuidado, haverá lutas lá dentro. Não estou dizendo que você não deve ir na igreja, apesar de eu falar muito contra a igreja. Agora, se você não quiser ir, é totalmente compreensível. Porque o que você vai encontrar lá dentro? Testes e dificuldades que muitas vezes são totalmente evitáveis. Você não vai simplesmente enfrentar as dificuldades inevitáveis. Você vai ter que enfrentar, inclusive, dificuldades evitáveis por causa de gente maldosa lá dentro. E aí não pode tolerar. Eu tentei não tolerar. Eu tentei realmente divergir nas oportunidades, vamos dizer, mais claras que eu tive para responder. Acredito que combati num certo combate. Mas aqui eu estou dando a impressão contrária. Não, eu estou fazendo justamente, pelo menos tentando fazer com que as pessoas ou continuem na igreja ou que não vão na igreja justamente por causa dessas dificuldades. Ou mesmo, se mesmo assim você é um neófito na fé e você não frequenta a igreja, apenas alertando quais os tipos de dificuldades que eventualmente você poderá encontrar lá dentro desse meio de igrejas evangélicas, ou mesmo de outras igrejas, talvez com outras denominações, apenas para que você saiba qual o tipo de dificuldade que você eventualmente está encarando e avisar quais alguns desses possíveis testes que você possa eventualmente estar aí encarando e sendo você inclusive bem intencionado, mas vai ser interpretado como se você fosse mal intencionado. Muitas vezes até sem prova, sem fundamento nenhum, até sem indício nenhum. A depender do tipo de comportamento que te acusar. Então, se você já é crente, de repente até continue, mas cuidado com as dificuldades que você vai ter lá. Eventualmente você pode até esfriar na fé. O sujeito que nunca acreditou em Deus, de repente passe a acreditar por alguma coisa que viu no canal ou caiu nesse canal sendo um recém-convertido. Eu quero ir para a igreja agora, tudo bem, apenas cuidado com as dificuldades. Mas não estou fazendo necessariamente uma propaganda contra a igreja, estou fazendo uma propaganda contra alguns da liderança. E isso acaba resvalando na igreja, de certa forma. Porque então está mostrando que muitas vezes a igreja não está fazendo nada contra a liderança ruim. Então existe esse ponto, né? Ou a igreja está sendo muito tolerante, como diz de certa forma a Bíblia, está sendo muito tolerante com coisas maldosas que eventualmente ocorrem na igreja. Porque simplesmente é perdoável, são erros para se tentar acertar. Então, eventualmente, isso também pode afastar pessoas da igreja no sentido de, o sujeito pensar, poxa, mas a igreja no final é tolerante. Eu não, se for lá, eu vou brigar. E como é que a igreja está sendo tolerante com aquilo que está errado? Sim, isso pode ser um fator, como é que eu posso dizer? Um fator que faz com que realmente as pessoas podem se afastar da igreja. Poxa, eu vou lá e eventualmente vou brigar sozinho. Talvez possa eventualmente acontecer. Mas eventualmente outros cristãos são maus, mas às vezes está focado mais na questão da liderança, porque as lideranças são permitidas dentro da igreja. Então a própria liderança, que eventualmente é conivente com isso, acaba talvez não sendo, ou eventualmente sendo conivente, mas não brigando contra isso. E os outros cristãos também não brigam contra isso. Então a pessoa geralmente se assusta, poxa, eu vou nas igrejas e as igrejas não estão brigando contra aquilo que é a maldade dentro delas mesmas. Porque eventualmente as pessoas são um pouco mais preparadas argumentativamente, inclusive no que se refere à mentira. Estudos estão ali
São pessoas extremamente duras, mas também extremamente malvadas. Então, é apenas esse aviso, né? O aviso sobre as igrejas. Ah, mas você já criticou a igreja evangélica? Claro, mas no final isso é um defeito da igreja. Ela não está devidamente lutando contra as lideranças ruins ou maldosas, que eventualmente querem que a imagem da igreja seja prejudicada de alguma forma. E no final, se eventualmente eu critico a igreja, embora eu critique com razão, mas no sentido de que eu estou fazendo com que a imagem da igreja seja ruim, porque as próprias pessoas da igreja não estão lutando contra a maldade e a própria liderança é má. Né? Porque eventualmente se eu estou criticando aqui a liderança da igreja, a impressão que vai dar para as pessoas é que ela é realmente uma coisa ruim. Né? Então daí as pessoas vão falar, poxa, se eu entrar na igreja eu vou brigar sozinho. Mas aí é bom, de certa forma, porque pode motivar as pessoas justamente a entrar na igreja e falar, opa, não, eu não concordo com isso, não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com aquilo outro. Então essa é a ideia do canal. Né? Pode até passar uma ideia de que as igrejas sejam ruins, mas eu já falei em outros momentos, não, continue, né, indo na igreja. Ou você que não que tem curiosidade na igreja, vá, só que cuidado com o que você vai enfrentar lá. E é justamente essa a ideia do que eles querem. Eventualmente que eu critique a própria igreja, ou a própria liderança da igreja, para que depois dê uma impressão para os outros que a igreja é algo ruim, é algo mau. E se eventualmente eu estou criticando a igreja, a liderança, é porque os próprios cristãos não estão fazendo nada contra essa liderança maldosa. Né? Eu, pelo menos de alguma forma, talvez um pouco que fiz, pelo menos tentei fazer algo contra isso. Né? Ah, mas no final criticou muito a igreja? Não, mas tem coisas muito boas, como eu sempre falei. Então essa, agora, talvez um pouco pensando nesse plano, acho que é isso. A sinagoga de Satanás pode estar infiltrada dentro da igreja justamente para acabar com a imagem e fazer com que os cristãos critiquem a própria igreja. E o que tem fundamento, porque eles erram, mas aquilo ali é a sinagoga de Satanás. Então separar isso dos bons cristãos que vão eventualmente continuar na igreja, apesar das maldades, ou até mesmo das subliminaridades que eventualmente possuem dentro da igreja, que é culpa da liderança. Mas aí os cristãos não estão batendo de frente contra a liderança. Isso é uma propaganda, de certa forma, ruim da igreja, mas ao mesmo tempo é a verdade. E da mesma forma que, se eu estou falando da liderança ruim, sim, a liderança é ruim porque são pessoas que são eventualmente más. Só que, se são pessoas más, justamente, eu também estou, de novo, fazendo uma propaganda contra a igreja. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dizer o que é certo e o que é errado. E, eventualmente, motivar pessoas. Ó, você pode discordar das pessoas. Se você estiver sendo testado nesse sentido, é mentira deles. Eles estão fazendo isso para te provocar, para que você critique a igreja e, no final, a imagem da igreja fique ruim. Eles estão implodindo por dentro. Então, essa é a grande questão. Mas, ao mesmo tempo, eu posso trazer quais são as informações verdadeiras para tentar corrigir isso, que é justamente o que eles querem, porque bateria de frente contra a questão da imagem. Só que, ao mesmo tempo, eu faço uma especificação. Eu falo, não, peraí. Claro, vocês erraram, talvez com o objetivo de fazer com que a igreja evangélica pareça mal, mas tem gente ainda muito boa dentro da igreja, tem atividades muito boas. Não quer dizer que quem esteja assistindo o vídeo não possa ir na igreja. Agora, cuidado com o que você vai enfrentar lá dentro. Cuidado com os tipos de informações que você escuta e que você eventualmente possa até acreditar. Porque por mais que eu esteja corrigindo o pastor, mas então, no final a igreja tem uma imagem ruim. Então é justamente isso que as lideranças ruins querem. Mas ao mesmo tempo eu estou corrigindo eles, mas também estou dizendo que a própria igreja não está fazendo um trabalho suficiente em relação à divergência. Em relação a discordar e eventualmente até provar por que essas informações estão erradas. Dessa liderança que eventualmente é ruim. Sem contar que, na verdade, eu não falo só de igreja no final. Até ultimamente estou respondendo até a outros nichos, né, sociais, outras, vamos dizer, outras mídias também, e outras pessoas decorrentes não só da igreja, mas ao mesmo tempo dizendo que realmente esse é um perigo. Realmente a imagem da igreja pode ficar danificada, mas ao mesmo tempo é a verdade isso. A imagem da igreja está danificada porque a própria igreja não lutou contra a liderança, quando eventualmente mentiu, e porque a própria liderança acaba sendo ruim, por causa das divergências que eu mostrei aqui. Então isso poderia afastar as pessoas da igreja. Mas por um lado é bom que as pessoas se afastem da igreja, porque elas vão sofrer menos, e elas devem buscar apenas a palavra, que é o que eu sugiro no canal. E por outro lado, os caras que vão eventualmente entrar na igreja, vamos dizer assim, neófitos, eles já vão, peraí, já vão de alguma forma, para quem assistiu o canal, já vão um pouco focados, peraí, os caras eventualmente vão mentir aqui. Já vão... Eles já vão eventualmente preparados. Peraí. Há informações que eventualmente serão falsas. Então, valeu. Deus é bom, apenas um aviso aí
sobre e a compreensão de informações do canal